Na, 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 na. E se eu passar pelo vale, não teme. Boa tarde! Muito boa tarde! Se aproxime-se, se aproxime-se. Hoje é dia 7, dia do nosso estudo mensal especial. Demorei, mas já cheguei. Estou aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Nós temos aqui uma chuvinha pegando na bênção para esfriar um pouco, né, nossa vida. Boa tarde, Eduardo, bem-vindo. Então, povo, hoje o nosso assunto é um estudo de casais. Quem quiser convidar os casais, o seu casal, né, a sua parte do estudo, será muito bem-vindo. Nós temos alguns pontos para estudar aqui, vai ser bem interessante. E vai ser uma bênção na vida de quem estiver estudando, amém? Então, povo, vamos lá. Como é que acontece por aqui nesses estudos, né? Nossos estudos, eles acontecem todo dia 7 de cada mês. Mas nós temos ali algumas imersões durante a semana, tá? E as mais importantes, os temas mais importantes são no dia 7, ok? O último dia 7 foi sobre discernimento espiritual. Quem tiver interesse, está na nossa comunidade. E o nosso estudo dessa semana, desse mês de fevereiro, talvez seja um pouco polêmico, né? A gente tá numa época de carnaval onde o pessoal tá correndo, tá endoidecido. Mas, para nós, é importante viver um pouco mais sobre a realidade dos casais, entender um pouco mais sobre isso. Mas a gente precisa também ter dentro de nós algumas informações que talvez não nos foram ensinadas, mas eu tenho interesse em aprender. Não nos foi falado, porque primeiro nossos pais não tiveram essa mentalidade, né? Eles viveram mais no modo sobrevivência do que no modo real casado. Fizeram filhos sem planejar, construíram coisas sem planejar. E muitos casais não sabem mais por que estão juntos atualmente. E isso é triste, porque um relacionamento é uma escolha. Quando você escolhe aquela pessoa para você viver com ela, foi uma decisão, não foi só emoção. Então, se relacionamento é uma escolha, como eu não entendo nada sobre relacionamento? Como que eu não entendo nada sobre comunicação? Como é que eu tô vivendo isso de verdade, né? Então, mais para trás, o que a gente teve aqui? Nós tivemos o primeiro estudo sobre discernimento. Na segunda semana, nós tivemos um estudo especial para mulheres. Ali dentro teve o devocional, teve a carta, teve pilares, teve aquela roda que você faz para avaliar se você tá se dedicando da forma correta. Então, são vários pontos que nós espiritualmente precisamos alinhar. E esse devocional é um estudo sim cristão, tá? Tem o intuito de ser para cristãos, mas todo mundo é bem-vindo, né? Até porque tem casais que estão em julgo desigual e ele acha que é só falando de relacionamento. Sabe quando a pessoa acha que julgo desigual é só religiões diferentes? Aí você se engana. E você vai perceber nesse primeiro ponto já sobre isso. Então, no primeiro tópico aqui, eu quero que você perceba que... Peraí que meus barulhos ficaram muito altos hoje, né? Eu quero que você perceba que o primeiro tópico é sobre ser uma unidade.
Se você espiritualmente acha que você vai se relacionar com uma pessoa e cada um vai ter sua vida, você tá enganado. Se você acha que você vai ter um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, um noivo, você tá errado. Porque quando você começa a se envolver com uma pessoa, o intuito disso é um casamento. O intuito de você ter um relacionamento não é para passar um tempo, é para construir algo. Mas isso não precisa ser com pressa, né? Isso não precisa ser acelerado, sabe? Ele precisa ser desmistificado, que ele pode ser construído devagar. O problema é que nós, atualmente, somos extremamente acelerados em tudo. Então a pessoa não consegue nem criar uma intimidade com a outra. O assunto sempre é o mesmo. A primeira conversa é já perguntando: vamos se encontrar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você sabe que o pilar de um relacionamento não é só o sexual. Não é só você se envolver ali, né, carnalmente, como o cristão gosta de falar. Mas o primeiro pilar aqui, para ser sustentado, não é só isso. Então a gente vê que a base do relacionamento foi deturpada, porque você, quando se junta com uma outra pessoa, é para se tornar mais forte. O que a gente está vendo hoje em dia? As pessoas se tornando mais fracas, se tornando dependentes emocionais, se tornando vítimas. De alguma forma, ela se torna uma vítima. Só que para nós, que estamos dentro de uma igreja, estamos dentro de um momento com Deus, eu preciso começar a fluir de verdade. Só que eu não leio a Bíblia, eu não tenho noção nenhuma de onde está escrito isso. Eu não tenho embasamento nenhum. Eu tô fazendo o que todo mundo faz, esperando que dê certo. E quando dá errado, você diz que a culpa é de Deus, que foi Deus que fez isso com você. Mas você tá construindo errado. É como se você tivesse escolhido um terreno na areia para construir uma casa que tem que ser indestrutível. E aí quando você percebe que Deus falou para você construir na rocha, você não demorou muito para chegar ali. Você vai reconstruir algo que você construiu na areia. Porque você não soube ler, você não soube interpretar, você não conseguiu realmente se conectar com a palavra. Como muitos aqui falam, né? Muitos e muitas pessoas aqui falam que não conseguem ler a Bíblia. Só que a Bíblia não é para ser lida, é para ser interpretada. Ela precisa ser vivida. Você precisa colocar ali os livros a seu favor, não apenas pegar a Bíblia, abrir ela no culto e depois fechar a semana inteira, ou abrir quando você tiver um problema, ou quando você precisar de uma solução. Ela é intimidade. Ela fala contigo todos os tempos e todos os momentos que você abrir ela vai falar contigo. Ela é para falar contigo, ela é um livro vivo. Então, quando você perceber que a Bíblia, ela tá ali para te auxiliar, ela tá ali para te dar um sentido, você consegue respostas. Aqui atrás, no final do nosso devocional, do nosso estudo de hoje, tem algumas perguntas bem comuns que a gente tem e que às vezes eu não tenho resposta. Por quê? Porque eu não procuro no lugar certo, eu procuro em outras pessoas. E outras pessoas que você olha e se espelha no relacionamento, talvez o relacionamento já esteja acabado, já esteja fracassado, esteja cheio de pecado dentro deles, mas para você aquele é um relacionamento que parece feliz, mas não é. Tem muito casal por aí que não se respeita mais, que não se ama mais, que não se admira mais, mas você olha para eles nas redes sociais e eles parecem bons, eles parecem perfeitos, eles parecem... Sabe quando tu tá olhando para aquilo e... Deixa eu sair daqui. Você olha para aquele relacionamento e você fala: poxa, eu não tenho isso na minha família. Eu não ganho rosas, eu não ganho flores, eu não ganho joias, eu não ganho surpresa. Ninguém pensa em mim, sou sempre eu pensando no outro. É isso que acontece. É isso que a maioria das pessoas se compara demais com relacionamentos que provavelmente já estão até fracassados. Você começa a se inspirar
né? Em pessoas que você olha todos os dias, mas um dia, quando alguma coisa acontece, a pessoa fala assim, nossa, eu nunca imaginei isso. Claro que não. Óbvio que não. Porque você, na sua ignorância sobre o que é casamento, o que é relacionamento, você acha que parecer bonito é real, mas não é. Então aqui, nesse primeiro pilar, que é sobre a unidade espiritual e o jugo desigual, eu já fui apressada e juntei os dois, você percebe algumas coisas. Lá em Amós 3:3 fala o seguinte: 2 pessoas poderão viver juntos se não estiverem em acordo? Vocês acham que isso é possível? Você morar, casar e compartilhar a sua vida por anos e anos com uma pessoa que você não concorda? Que estão sempre se alfinetando, que não acreditam no outro? É possível isso? Não é. Mas muitos toleram esse tipo de relacionamento. Muitos toleram relacionamentos que não tenha uma coparticipação ativa dos dois. É sempre um ou outro nessa relação e isso não prospera relacionamento. Então, já nessa primeira unidade, o que significa, né? Quando um casal, ele vai começar a construir um futuro, e a gente sempre vai construir um futuro. Oi, Sônia, bem-vinda. Sempre vamos construir um futuro. Você tem que entender que você vai enfrentar desafios, que você vai enfrentar as vitórias, graças a Deus, né? Porque só de desafio não se vive a vida. Mas eu acho que o principal do nosso devocional hoje é sobre aprendizado. Se você tá num relacionamento e esse relacionamento não te serve de aprendizado para alguma coisa, se não te torna uma pessoa melhor, temos um problema. E esse pilar aqui, ele é o de sustentação para os outros 4. Se o seu pilar espiritual não está alinhado, os outros certamente vão ruir. Porque se você não tem uma boa identidade com Deus, se você não é fiel, se você não é uma pessoa que é um bom administrador do seu lar, se você não é um bom financeiro no seu lar, se você não tem uma boa comunicação, a partir daqui que sai o erro. Porque nem você se conhece. Eu já fiz um devocional de mulheres, já fiz um devocional de homens, já fiz um devocional sobre amizade, sobre como que você encontra uma pessoa certa. E aí você percebe que o ponto de partida é você. O ponto de partida para tudo nessa vida é você. Sou eu. Eu que estendo a mão, eu que abro a porta, eu que digo sim, eu que digo não. E aí você começa a se interessar por alguém e não pergunta absolutamente nada sobre aquela pessoa. Nada o quê? Nada importante. Você não pergunta quais são os desejos dela para o futuro, se ela quer ter filho, se ela não quer ter filho, se ela quer fazer uma faculdade, se ela não quer. Qual igreja, qual é a sua fé? Por isso que a gente começa dizendo aqui que jugo desigual, ele é o principal, né? Que é a questão de ministério, de espiritualidade. A gente não tá falando de uma placa de igreja que você seja da Batista e o outro seja da Assembleia, ou que você seja da Presbiteriana e o outro Adventista. Não, a gente não tá falando disso. É bem mais profundo nessa parte aqui. É sobre comunhão. E comunhão não se discute se tem ou não se tem. E aí como é que a gente sabe disso, né? Ali em questão de jugo desigual. Como ele é mais do que só a placa da sua igreja, a sua religião, se você é católico, se você é um bandista, se você é evangélico, é muito mais do que isso. Primeiro, ele é algo tão espiritual que às vezes as coisas não estão batendo justamente pelo jugo desigual. Os propósitos de vida não batem. Você quer ir pro norte e a pessoa quer ir pro sul. Meu sonho sempre foi morar no Nordeste. Aí eu casei alguém que quer morar no sul. Isso é jugo desigual. Os valores morais estão deturpados. Você é uma pessoa fiel e monogâmica. O outro não. Valores diferentes.
princípios diferentes. A pessoa gosta muito de festa e você é uma pessoa mais caseira. Você está sempre mais em casa, gosta de uma reunião mais curta, pequena. Então, esses princípios também são importantes no seu relacionamento. Porque o outro não vai mudar. Vai demorar muito tempo para isso acontecer. Para o outro mudar. Você conheceu uma pessoa, eu já falei isso para um dos meninos que estavam aqui, né? Você conhece uma pessoa e ela é dessa cor aqui, né? Só que ao longo do tempo ela vai ficando dessa cor aqui. Ela já não é mais essa pessoa aqui, ela é essa. Você tem que lidar com essa pessoa. O que acontece conosco, né? A maioria das pessoas espera que ele volte a ser isso aqui. Não vai voltar. A pessoa já se transformou. E agora, se você pegar uma pessoa que é dessa cor e querer transformar nessa cor, também é ruim. Por isso que o princípio da sabedoria aqui, do entendimento, do conhecimento e aprendizado, faz você não ter que ficar chorando e fingindo que isso é propósito de Deus para sua vida, porque não é. A partir do momento que Deus te deu uma instrução de quem é a pessoa certa para você, e você não está seguindo, isso já não é mais um propósito de Deus. A gente não tem um propósito de transformar o outro. Eu só posso me transformar, eu posso só me mudar. O outro já vem com as suas cargas emocionais, o outro já vem com os seus princípios, seus valores ali. Se ela desejar a mudança é uma coisa, mas não sou eu que vou mudar. Esse complexo de contos de fadas que a mulher tem em pegar uma pessoa que não presta, que claramente está dando todas as red flags possíveis, e querer transformar num príncipe encantado, não existe. É só terapia que você vai ter que pagar depois. É só conserto que você vai ter que se guardar, que você vai ter que se preservar. E o homem da mesma forma. O homem tem o complexo de herói, que acha que toda mulher é vítima, que toda mulher precisa ser salva. E aí nisso você cai no ledo engano da tola. E a gente sabe que existe isso na nossa vida. Só que nós temos esses dois complexos bem alinhados na nossa vida. E se você não tiver sabedoria para ver que você tá caindo nesse buraco, você vai cair. E para sair daí, demora muito tempo. Então, pra gente ter essa noção, eu preciso saber que casal é time. E é um time completo. Casal, ter um relacionamento é um time completo na sua vida. Por quê? Porque esse casal, ele tem algumas coisas em comum. Primeiro, né, quando a gente tá falando disso, tá? Nós estamos falando de coisas que no dia a dia precisam estar alinhadas. Agora, para você entender sobre julgo desigual, você vai ter que prestar atenção nisso aqui, ó. Quando a gente fala de espiritual, eu tô falando que nós buscamos o mesmo Deus ativamente, tá? Nenhum dos dois é indiferente a isso. Depois a gente vai chegar lá no final falando sobre e quando um tiver mais fraco? E quando um estiver passando por provação, como é que funciona, né? A gente vai conversar um pouquinho disso no final. Mas essa busca espiritual é junta. Porque quando não é junta, o que acontece? Desalinhamento. Os propósitos são diferentes, você tem gasto diferente. Vocês não têm apoio, você não tem fé conjunta. Então, no princípio do espiritual aqui, a gente precisa ter essa visão. Depois, no propósito de vida. Se um sonha em ser missionário e o outro sonha em ser pastor de uma igreja local, o propósito não é o mesmo. O propósito não funciona assim. O que vai acontecer aqui? Conflito de agenda, frustração, sensação de que um atrapalha o outro. Não é verdade? Não é isso que acontece com as pessoas? Quando tem sonhos diferentes? Se um tem que trabalhar de madrugada e o outro trabalha de dia, como é que esse relacionamento vai acontecer?
São pessoas de mundos diferentes, comportamentos diferentes. Aí quando a gente tava falando de valores morais ali, quer dizer que talvez eu seja toda certinha, com propósitos, com vida, com momentos espirituais ali. Eu sou mais honesta, eu sou mais generosa, e a outra pessoa não tem esses princípios. Se ela puder passar a perna nos outros, ela vai passar. Isso faz o quê? Que eu, que sou correta, seja desrespeitada nos ambientes onde eu frequento. Isso me faz ser uma pessoa hipócrita. Porque se eu não concordo com aquelas atitudes, por que eu convivo com elas? E por último, nessa questão é visão de família. O que é isso? A criação da minha casa, como é que vai ser? O que é permitido? O que é prioridade? Como é que eu executo isso? Se um é totalmente permissivo e o outro é totalmente rígido, qual é o ensinamento da minha casa? Não tem como dar certo, por isso que tem tanta sobrecarga na nossa vida. Tem muita sobrecarga na vida, principalmente da mulher, né? Quando a mulher é mais rígida e o marido ele é um pouco mais omisso na criação. Isso gera tanto estresse que a pessoa, ela fala, nunca mais eu quero ter um relacionamento, nunca mais eu quero ter filho. Porque olha o que eu passei. Então isso também é uma andar na mesma direção e na direção de Deus. Por quê? Porque ali dentro desse relacionamento tem uma comunhão. E aí a gente prioriza sempre, que é importante, tá? O nosso devocional, seja individual ou seja ali entre nós dois. O que acontece? Vocês oram? Vocês estão lendo a Bíblia? Vocês estão buscando a Deus juntos? Vocês vão no culto? Tá firme esse relacionamento com Deus? Ou será que a gente colocou o nosso relacionamento de uma forma que supera Deus? E isso acontece. E vai gerando afastamento espiritual. E aí a gente pega uma outra parte aqui que está ligada ao seu diálogo. A maioria das pessoas não sabe se comunicar, tá? A maioria das pessoas, é o segundo tópico, tá? Tá aqui, bem lindo. Não sabe se comunicar. Por quê? Porque ela acha que falar a mesma coisa todas as vezes vai fazer sentido na cabeça do outro. Se o outro não quiser, ele não vai fazer nada. Se o outro não tiver afim, não vai fazer nada. Então, para você começar a ter esse diálogo um pouco mais aberto, você tem que olhar para aquilo que você falou e ver por que aquilo não está sendo tão eficaz assim. Só que nessa questão de diálogo aberto, eu quero que você entenda que diálogo aberto precisa saber sobre sonhos, sobre seus medos, seus propósitos e seus planos. Porque o diálogo aberto é sobre compartilhar algo. E que o outro te escute. Mas é muito difícil, por isso que a gente tem esse gigantesco momento aqui. Mas que você entenda que quem é um casal que segue a Deus em comunhão, ele tem esses alinhamentos. E aí a gente tem uma outra parte que é bem polêmica para quem é de fora, que é a questão da submissão mútua. Quando a gente fala de submissão, não é se anular. E tem muita gente na igreja com a cabecinha de anulação. Tem muita gente achando que você vai absorver a personalidade do outro. Que você vai deixar de fazer suas coisas pelo outro. Ah, não, meu marido não gosta que eu faça isso, então eu não faço. Tem sentido isso? Você já conversou? Já colocou em pauta isso? Faz sentido isso ou é só pra
pro ego dele ser massageado. Tem muitas pessoas que ela realmente é assim. Aí ele pode fazer as coisas, você não. Aí você, de alguma forma, se anulou, que é diferente de submissão. Você se anulou e você é totalmente dependente daquela pessoa, seja amorosa, seja financeira. E aí você escolhe, porque nós escolhemos as coisas que a gente passa. Ficar ali, sendo anulada dia após dia, anos após anos. E aí tu vai chegar lá com 20 anos de casado, sem nenhuma personalidade, sem desejo de nada. E aí você talvez acabe esse casamento. E aí você vai falar assim, nossa, eu me dediquei tanto e eu não fui valorizada. Nem você se valorizou. Nem você quis se valorizar aqui. Você se anulou tanto para caber dentro de um lugar onde não é seu, que quando as pessoas não te quiserem mais naquele lugar, você não se reconhece mais. Quando a gente for falar de mulher e homem, vocês vão entender. Boa tarde, Val, bem-vinda. E aí a gente percebe que, aos poucos, eu vou construindo uma personalidade vitimista, porque eu não entendi a palavra. E lá em Efésios, lá em Efésios 5, 21 e até 33, ele fala sobre os pilares ali para você entender o que é ser uma relação mútua, que é se honram corretamente, enquanto o marido tá liderando ali com amor, tá exercendo o pilar dele, que é de liderança, a mulher ela tá apoiando com sabedoria. Por quê? Porque ele só lidera quando ela começa a ser mais sábia, começa a ajudar aquilo ali, crescer com propósito. Isso é sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. E aí a Bíblia fala, se você quer sabedoria, peça e vai ser dada. Mas a maioria das pessoas, das mulheres, elas são tolas, de alguma forma. Por quê? Porque elas acham que viver como se fosse uma menininha, eu vou sempre ser, uma pessoa que precisa ser protegida, blá, blá, blá. Começa a infantilizar a relação e essa relação não vai durar. E se durar, pode acontecer muitas coisas ruins dentro dela. E você vai se sujeitar a isso? Então, aqui quando a gente fala de submissão mútua, também a gente fala de Cristo. Nós somos submissos a Cristo, porque nós somos cristãos, vivemos no mesmo meio, tirando a parte do julgo desigual que eu falei, a gente tem que entender isso também. E aí tem, por último, talvez eu acho que algo que a maioria dos casais não tem, é a visão compartilhada. O que significa para você? Quer dizer que vocês vivem o mesmo propósito de futuro. Vocês se veem um na vida do outro. A maioria das pessoas elas não se veem na vida do outro. Elas estão, mas elas não se veem futuramente. E isso é péssimo para uma relação. E aí você não se pergunta onde você quer chegar como casal, onde você quer chegar como família. Como que você quer daqui a 5 anos estar? Por quê? Porque você está tentando sobreviver nesse relacionamento atualmente. E não funciona. E não funciona dessa forma. Então, para a gente poder finalizar o nosso primeiro tópico aqui, você tem que fazer perguntas para você. Você tem que fazer perguntas para que Deus possa te responder. Mas será que você tem coragem de fazer as perguntas ou você tem medo da resposta? E as perguntas, elas são simples, porque você tem que entender que relacionamento é construído com escolhas que são intencionais. Se eu quero ser uma pessoa que tem um bom diálogo, eu vou estudar como que a minha comunicação vai ser mais assertiva ali. E aí, tem pessoas que já vão vir no modo ataque, que é o quê? Do que adianta eu fazer a minha parte e o outro não fazer?
Do que adianta eu estar tentando ser uma pessoa melhor e viver em comunhão e tentar um melhor diálogo e o outro não? Aí eu te pergunto, o que você tá fazendo aí? Por que você ainda tá aí? Por que você ainda tá tentando construir algo com alguém que não quer construir nada com você? Ah, mas eu amo essa pessoa, mas essa pessoa não te ama. Essa pessoa não gosta de você, essa pessoa não quer você na vida dela. Claramente dando todos os sinais que ela te odeia e você querendo romantizar esse ódio. Sabe? Ela não quer você. Ela não vê, não te admira. E às vezes é você que é essa pessoa. Às vezes você, o outro tá dando 100%. Eu já convivi com os dois lados, né? Eu já convivi com um homem que não queria a pessoa e eu já convivi com uma mulher que não queria. O cara era legal, trabalhador, gente boa, sabe? Era gente fina mesmo, assim, ó, uma pessoa que fazia de tudo. Ah, ela gostava de ganhar flores, ele dava flores, dava chocolate, dava isso e tal. E ela, ai, não gosto tanto, né? É meio assim, não sei. E ficava empatando a vida do outro. O que eu falei pra ela? Eu falei assim, você está no caminho da pessoa certa, que é pra ele. Enquanto ele estiver preso com você, ele não vai conseguir encontrar a pessoa certa. E você tem que entender que um relacionamento não é só para o seu benefício. O outro também precisa se beneficiar. Da mesma forma que aconteceu ao contrário. A pessoa ali tentando e romantizando tudo que tinha. Não, porque ele é assim, é a personalidade dele. Quando eu conheci, ele já era assim. Sim, quando você conheceu, ele já era um lixo. Por que você ficou? O que tu tava esperando? A pessoa não trabalha, não estuda. Talvez seja um marginal. Tem gente que conhece dentro da prisão. A pessoa tá pagando a pena dela e a mulher vai lá se sujeitar a viver com aquela pessoa. E eu não consigo entender como é que uma mulher ela vai se diminuir tanto pra tá lá. E da mesma forma a gente vê o homem também. Aí a gente fala, mas elas preferem os malandros, elas preferem os ruins, elas preferem os marginal. Você que tá procurando esse tipo de mulher. É você que tem esse desejo por esse perfil de mulher. Porque se você gostasse de uma pessoa correta, justa, trabalhadora, que estuda, você não ia encontrar ela nos ambientes onde você tá socado. Isso vale para homem e para mulher. Mas a desculpa é sempre a mesma, né? Você quer colocar a culpa no perfil errado de pessoa. Porque você deseja aquele perfil errado. Ah, mas é porque é mais bonita. Ah, mas porque é isso. Ah, porque é aquilo. Sorry. O que é... Deixa eu ver aqui. É uma relacionamento. É isso. Sônia, eu tive um relacionamento assim. Fui embora e não me arrependi. É isso, time. Então, nesse propósito desse primeiro pilar aqui, que ele é o essencial pro restante, você tem que entender que a base do casamento só vai ficar firme quando tudo se alinhar com o propósito de Deus. Aí as perguntas, né, que a gente tem que ter ali. A nossa vida em devocional acontece? Você faz seu devocional com Deus? Você tem seu tempo com Deus? Você conversa com Ele? Você está na presença? Porque se você é um crente que tá procurando uma namorada, um namorado, você tá casado e tá querendo restaurar relacionamento, o primeiro relacionamento que vai ser restaurado é o seu com Deus. E o restante será acrescentado. Amém? Então ali dentro você vai descobrir isso. São um casal de oração?
Ou é um casal que ora, uma parte que ora, outra que reclama? Sabe o que tá acontecendo? Você tá tentando cavar um buraco e enquanto você tira a terra, o outro joga pra dentro de novo. Enquanto você tá ali fazendo todo o esforço pra melhorar aquilo, você tá tirando toda a lama, toda a podridão, o outro tá lá jogando mais lama em cima. Julgo desigual. Então a gente tem que ver também outra coisa. Quando você tá em um relacionamento, você vai perguntar assim, sendo sincera, né? Em que área dessas aqui, tá? Eu vivo em julgo desigual. É a espiritual? Cada um tem a sua fé? É o meu propósito de vida? Que eu quero ir pro norte, ele quer ir pro sul? São os valores morais? É a visão de família? Onde que tá o problema? E aí é uma conversa sincera, viu? Dolorida e sincera. Para que você entre no pilar 2 mais confiante, sabendo que você tem que tratar. O pilar 2, ele fala sobre confiança e comunicação. Então, hoje em dia, nós não temos mais nem confiança e nem comunicação. E isso é o oxigênio do seu casamento, da sua relação. Confiar e saber se comunicar. Já tentou, eu até coloquei, né? Já tentou ficar num ambiente cheio de fumaça? Você consegue respirar? Você consegue manter a respiração direitinho? Por quê? Quando você sabe o que falar, você não se sente preso naquela relação. Você não se sente mais sem vida naquela relação. Você sabe que quando você falar, você vai ser respeitado. Quando você falar as suas dores, os seus sentimentos, a pessoa que está com você vai fazer um acolhimento. Tem que se comunicar, o casal tem que ter conversas difíceis também. Sim, mas é na conversa difícil que você vai resolver se vai ficar ou não. Se você vai seguir ou não. Pode tirar, irmã. É livre. Depois eu vou postar mas a foto, mas é livre. E esse estudo vai ficar lá na comunidade, tá, povo? O de sempre. Comunidade, o primeiro link tá aqui. Tá? Então, dentro desse contexto, eu quero que vocês olhem para isso, para esse momento. Então, depois a gente tira, eu deixo aqui para vocês verem a imagem completa, tá, irmã? Olha para cá. Talvez a tua vida tá tão turbulenta porque você tá falando de uma forma que o outro não quer escutar. Talvez a gente esteja falando tão difícil, porque que daí a gente tem o ladinho da mulher sábia, né? Que é o quê? O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Aqui, a gente entende que eu tô tentando não me sufocar. Só que para eu não me sufocar, eu preciso respirar. E aí, como que eu vou precisar respirar? Alguém já teve uma crise de ansiedade? Eu já tive. A crise de ansiedade acontece quando você esquece de respirar. E aí o seu corpo, como ele é muito inteligente, ele ativa o batimento para lembrar você que você está vivo, para você respirar. Porque não é natural que nós não respiremos, né? Então, às vezes acontece, gente. Às vezes a gente tá tão estressado em função de alguma coisa que a gente esquece de respirar por alguns segundos. Só que o corpo é mais inteligente e ele fala, opa, volte a respirar. E ele acelera o coração. Só que a gente não sabe lidar com isso. Aí começa a crise. Porque você acha que tá acontecendo alguma coisa com você, mas é só o teu corpo sendo mais inteligente que você. E respirar é natural. Quando você não respira, o corpo já sabe que tem alguma coisa errada. E se você tem crise de ansiedade, você tem que entender que tem alguma coisa de errado.
que precisa ser tratado, que precisa ser visto, que precisa ser analisado. E ele é bom para você, que você faça isso, né? E aí, quando a gente fala sobre essa questão de confiança, ela é a base de uma vida próspera. A gente já fez um estudo sobre finanças aqui, que a gente falou bastante de prosperidade. Mas que quando você é honesto, confia de verdade, você consegue prosperar. Porque isso traz junto a paz e a segurança. Você não deita no travesseiro pensando no que o outro está fazendo. Porque você tem paz e segurança. Isso te dá uma liberdade para crescer. Liberdade para você fluir melhor na sua vida. Quem que já viveu aqui um relacionamento onde você não podia levar o problema para o outro? Porque o outro transformava aquilo numa coisa muito maior e dele, como se fosse ele. E você queria só ser acolhido, acolhida. Né? É isso. Isso é a parte mais difícil na nossa vida. Sempre se transformar o outro em protagonista. Mas cada um tem o seu lugar aqui. Quando a gente virar essa folha, vocês vão ver que tem a parte do homem e da mulher. E nenhum dos dois é melhor que o outro. Cada um tem um lugarzinho. E aí, quando a gente tá falando de confiança, tem muitas coisas. As pessoas acham que confiança é só não trair. É só não ficar com outra pessoa. E não. A confiança, ela é muito maior. E aí, essa quebra de confiança, ela é uma traição. Tá? Ela é uma traição. Como assim, Sônia? Que estrago. E sinto muito se você acha que não é, que você normaliza. Não devemos normalizar. Primeiro, na área da finança, quando a transparência aqui é total sobre seus gastos, seus investimentos, suas dívidas, você consegue ajudar o outro. Olha, eu tô vendo que você gasta demais nesse lugar aqui. Eu também tinha esse problema, eu consegui melhorar fazendo isso, isso e isso. Tem necessidade da gente comprar isso agora? Acho que não, né? Sabe? Eu perdi, você não tinha encontrado mais você. Ah! Segue aqui, tá seguindo? Eu acho que o TikTok não tá entregando tanta gente assim, viu? Eu tô de olho nele. É porque como a gente não faz as coisas que eles querem, a gente não coloca dinheiro, eu não faço batalhas, eu só venho fazer o devocional com vocês todos os dias e vou embora. Mas eu tava observando lá, porque antes o TikTok ele entregava bastante, sabe? Tipo assim, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, sabe? Pra bastante gente. Hoje não, hoje é tipo 200, 300. Só que nosso propósito aqui é outro, né? Não é ter milhões de pessoas, mas ter pessoas que estão em busca de algo que é para se consertar. Então, eu não tô preocupada se a gente tem 300 pessoas, se a gente tem 10.000 pessoas assistindo, porque eu sei que quem tá aqui são as pessoas que vão ter o propósito de mudar. E, geralmente, as minhas pessoas, quando não tem o tempo, tá fazendo alguma coisa, elas vão assistir na comunidade. Porque tá lá, eu sei. Meu nome é Jéssica. Prazer. Eu esqueço de falar. E aí, gente, primeiro, financeiro. Sabe o que acontece quando você não tem a fidelidade financeira? Mentira, ressentimento, briga por dinheiro, competição. Ah, porque você ganha mais. Ah, porque eu me sinto seguro. E acontece. Constrangimento. Vocês sabem, né? Babado é forte. Aqui, ó, a caneta do meu novo cliente. Assinamos essa semana. Muito bonitinha a canetinha dele. Entre o casal, é necessário ter transparências. E se ambos são uma só carne, isso também é sobre as outras. Então, aqui, as outras áreas, sim. Essa primeira parte é infidelidade financeira, também é traição.
Aí a gente parte pro emocional. Essa partezinha aqui. Quando a gente compartilha alguma coisa com o outro, seja um medo, seja um sonho, seja alguma coisa que aconteceu, o outro não pode nos chamar de doido. O outro não pode dizer que aquilo ali não é nada. Porque se eu tô te compartilhando, é porque alguma coisa significa pra mim. E sabe o que gera quando você tem essa infidelidade aqui emocional? Você começa a se isolar. Você começa a ter uma solidão, você começa a buscar os apoios emocionais fora do seu casamento. E aí a gente abre brecha pro próximo, né? Que é a comum. Mas você percebe que vem de vários lugares essa infidelidade carnal, essa traição real. Por quê? Se a gente tinha aquele papo furado lá de porque eu não tive apoio em casa, blá, blá, blá. Você sabe, né? Mas pode acontecer. E aí, sabe o que acontece quando uma mulher tá vulnerável no seu relacionamento? Muito bem, Fernanda. Carência. Gera um sentimento de tanta carência que o outro que tá trabalhando com ela, né? Tipo, um homem, ele pode só tá falando com ela normal, mas ela vai fantasiar ali que aquele outro tá dando algo que o seu marido, seu esposo, não está dando. E você tá disposta. Você tá disposta a fazer isso. E funciona da mesma forma pro homem. Só que o homem, ele também tem outras visões, né? Enquanto a mulher tá buscando um apoio emocional de que ela não tem em casa, o homem, ele está buscando realizar fantasias. Enquanto a mulher trai por emocional, o homem vai trair pelo físico. Ele começa a buscar fantasias, porque eu quero uma pessoa mais nova, porque eu tô me sentindo muito velho. E aí a gente entra dentro da base das crises. Crises de idade. De você chegar numa idade com uma pessoa do seu lado e aí você não sentir que é compatível. Por quê? Não, eu tenho 40 anos e essa mulher tem 40. Aí eu olho pra minha mulher que tá do meu lado há 20 anos e eu falo assim, não, eu mereço uma mulher mais nova. Não, eu mereço curtir a minha vida, né? Nossa, olha quanto eu trabalhei, quanto que eu vivi aqui. Eu não vou querer absorver a minha idade. E aí eu vou querer absorver a idade de uma menina de 20 anos. De 25. Por quê? Porque você acha que consegue absorver a juventude daquela pessoa. E você não consegue. Porque eu sou um garotão. Sabe aquela crise? Você percebe na rua. É só olhar na rua, olhar na academia. As pessoas em crise. A gente percebe. E essa crise, ela é tão forte, ela te cega tanto, que você realmente acredita. Sabe por quê? Porque a pessoa de 20, 25, ela tá ali só pra curtir. E você é um otário que tá acreditando que vai... a novinha se apaixonou por mim. Porque, meu Deus, só essa semana ela se apaixonou por uns 5. Porque você quer tentar roubar, né? A juventude, o tempo daquela pessoa. E você não aproveita o tempo que Deus te deu. A experiência que Deus te deu em 20 anos. Pra você viver bem, feliz, com confiança. Né? Eu já estou o quê? Eu já estou quase chegando aos 40 e já... Se algum... Escreve aí que depois eu leio. Sabe? É uma crise. Aí você olha pro seu casamento com 3 crianças, 4 crianças, 2 crianças. E você não quer mais ser o pai ou a mãe. Você quer curtir. E você acha que é só sair pela porta, um beijo, tchau. Não é bem assim. Não é verdade? Quando é... Sou solteira. Isso aí, mano. Só que a gente tá aqui falando, né? Que, poxa, são coisas emocionais que a gente não tá sabendo lidar. E a gente entra por último aqui, que é... Qual que é o
a consequência dessa parte, né, de fidelidade física, né, que é realmente do seu cônjuge te honrar, não te trair, não te desrespeitar, sabe? É o quê? A traição. A quebra da aliança. Gente, depois que acontece uma traição, nunca mais, de forma nenhuma, vai voltar a ser igual. Você pode fazer o esforço que você quiser, não vai voltar. Você quebrou um compromisso que você assumiu com a pessoa. Jamais vai voltar. Então a gente tem que vigiar muito isso na nossa vida espiritual para que não aconteça conosco. E aí a gente entra no verbal. O que significa verbal? Quando você cumpre a sua palavra, quando você é honesto com aquilo que você fala, com as suas conversas que você está falando, você evita a fofoca, você não faz as críticas destrutivas. Hoje em dia, a maioria das pessoas se reúne para falar mal dos casamentos. Ela se reúne para falar mal do marido, bota o marido no pé da égua, a mulher no pé da égua, fala, ela engordou, ela tá feia, não sei o que, tá judiada, e a mulher, ele não consegue sustentar a casa, blá, 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 começa a falar um monte de coisa. Porque ele não mantém as coisas organizadas, aí começa a infidelidade verbal. Infidelidade verbal, isso é muito triste, porque destrói o pilar do casamento. Qual que é o pilar do casamento para vocês? É a admiração. A admiração, ela sustenta o amor. Ela sustenta aquele compromisso. Se você não admira, acabou. Quando chegam nesse estágio é porque o diálogo acaba em briga. E aí a gente passa pra cá, tá? Que essa parte aqui de confiar nessas questões é uma decisão diária. Todos os dias é um compromisso que você refaz na sua vida. Financeiramente, emocionalmente, fisicamente, verbalmente. Tudo isso. Mas você fez algo que eu não gostei e eu queria te falar na hora. Não. Não é na hora. É depois. Você não vai me expor. Você não vai me ridicularizar. Você não vai enfraquecer a minha imagem. É depois. Depois a gente conversa. Entendeu? Eu estou nessa fase de solteira, mas estou aprendendo muito com você sobre relacionamento. Amém, irmã. Amém. Porque quando chegar a pessoa certa, né? Vai chegar a pessoa que você vai dizer sim ou não. Entendeu? Melhor coisa é psicoterapia e viver um dia de cada vez. Sim, com certeza. Com certeza, porque quanto mais o autoconhecimento chega pra você e que você possa aplicar na sua vida, tá? Tem diferença. Não é só você reter o conhecimento. Se ele ficar só guardado na sua cabeça, é inteligência. A aplicação, você conseguindo aplicar, é sabedoria. E aí a gente entra aqui na última parte do pilar 2, que é a comunicação é um gesto de fidelidade. Além de você fortalecer a tua intimidade, a comunicação não é só o falar. Não é só você despejar no outro os seus sentimentos, mas você também começar a ter uma escuta um pouco mais ativa. Às vezes o outro não se conhece, mas você percebe. Às vezes o outro ele não nota que ele tem aqueles problemas. Mas você, com a sua escuta ativa, a sua empatia, a sua análise, você vai olhar e falar, olha, ele tem esse comportamento. Olha, ele vive assim, então dá pra gente tratar isso aqui. Ó, outra solteira aí, ó. O que é isso, gente? Tô falando com solteiros? Hoje é um negócio de casal. Mas é bom, já falei pra vocês que era importante solteiro estar por aqui também, né? E aí, nesse contexto de empatia, escuta ativa, é que você não precisa trazer um problema maior quando a gente tá resolvendo um. Quando uma pessoa te traz um problema, você não precisa
se sentir atacado e jogar, mas você lembra que você fez isso tal dia, dessa forma, que não sei o quê? Lembra que eu conversei com vocês, quem tá mais tempo aqui, há 300 anos? Eu falei um pouquinho como que era o meu início do meu relacionamento, né? Que eu sou uma pessoa que gosta de resolver tudo no momento ali. Eu sou uma pessoa um pouco literal ali. Tem um problema, resolva. E aí, o meu namorado, ele não tinha esse hábito. Ele guardava as coisas pra ele. E aí, um dia que a gente foi ter uma discussão, e ele falou, porque tu, aquele dia lá... Aí eu falei assim, olha, quando a coisa acontecer no dia, você fala comigo no dia. E a gente vai resolver. Porque se você me trouxer algo que já passou, eu vou ignorar. Porque você teve a oportunidade. E eu falei isso umas 2 vezes. Até que ele entendeu. Que ele tem que saber falar na hora certa. E aquela era a hora certa, né? Cadê aqui? Tô desde 2003, o quê? Desde 2003 faço terapia e só agora minha relação com a minha mãe está melhor. Aí, é muito bem. Demora mesmo. E aí, então, é algo que eu tive que ser paciente, mas tive que ser muito firme nisso. Porque quando ele trouxe de novo esse mesmo comportamento, eu falei assim, olha, lembra que eu te falei da última vez? Que se você tivesse algo, não era pra você trazer depois, era pra trazer aquela vez. Então, a partir de agora, você não tem essa oportunidade. Depois ele nunca mais perdeu a oportunidade. Isso é bom. Então, aqui, para finalizar o nosso pilar 2, desculpa, a confiança, ela precisa ser construída. E está sendo construída aí, nesse relacionamento que você tá aí, vai na igreja assim. Quando a gente começou, eu perguntei qual era a sua fé e ele falou que lia a Bíblia. Eu falei, posso levar pra igreja? Vai sim, inclusive daqui a pouquinho eu vou ter que ir embora porque eu tenho culto. Então aí a outra pergunta para dentro do seu relacionamento, você vai falar assim, qual escuta eu tenho? Qual que é o tipo de escuta que eu tô tendo ali dentro do meu relacionamento? Será que eu tô conseguindo falar da forma correta com as pessoas? Será que eu tô conseguindo me expressar? Ou eu tô só trazendo mais conflito ali dentro? E aí a gente tem, assim, a escuta destrutiva e a escuta eficaz. Nossa terapeuta tá aí também, se vocês precisarem de ajuda futuramente, ela tá aí. Dá oi, Val. Aqui dentro a gente tem 2 pilares, A escuta eficaz, ela fala com amor, sabe? Falta tudo para ir embora e a pessoa não sai da minha cabeça. Por onde deixar passar é que ela vai juntando dia. É isso aí. Quando você fala com amor, você expressa melhor os seus sentimentos. De uma forma edificante, de uma forma responsável, respeitosa. Só que quando você tem uma comunicação destrutiva, você fala no calor da emoção. Lembra que eu acabei de falar isso, esse exemplo do meu relacionamento no início? A pessoa grita, acusa, ela começa a tentar se defender de algo que deveria só ser comentado. Quando você tem uma escuta eficaz, você escuta com empatia. Você aprende que está sempre pronto para ouvir e tardio no falar. Lá no livro de Tiago, né, que nós somos leitores, diz isso. Que você tem que ser ali pronto para ouvir e tardio no falar. Só que o que acontece quando você tem uma escuta destrutiva? Você começa a interromper e começa a julgar o que está sendo falado. E não permite que o outro conclua o pensamento dele. E aí você começa a tirar conclusões precipitadas. Porque primeiro, você cortou a pessoa, a fala dela. Isso é uma escuta destrutiva, uma comunicação destrutiva. E aí quando você tem uma comunicação eficaz, você começa a buscar entendimento. Você começa a fazer as perguntas certas para esclarecer aquele problema ali. Você valida o sentimento da pessoa. Você não precisa concordar, mas você entende que ela sente aquilo. Aqui em casa é assim, eu falo, a pessoa tá falando comigo, porque eu falo assim,
Mas aí é assim, assim, assim. Mas eu entendo o teu ponto de vista. Quer dizer que eu não invalido o outro. Só se eu tivesse uma comunicação destrutiva, o que ia acontecer ali? Eu ia ser generalista. Eu ia falar, você sempre faz isso, a culpa é sua. Você não me escuta, eu já cansei de falar isso. Não é verdade? Uma frase maravilhosa que todo mundo fala, né? Cansei de falar. É sempre a mesma coisa. Isso aí é uma comunicação destrutiva, tá? Só pra avisar, vocês são tóxicos. Brincadeira, povo. E por último, nessa questão da eficácia destrutiva, a gente tem aquela questão de resolver o conflito, tá? Quem tem uma comunicação que é eficaz, resolve o babado. Deu B.O., resolveu. O problema é quando você evita. Você começa a fazer aquela lei do silêncio, foge das conversas, guarda ressentimento, começa a dar gelo, dá ghost nas pessoas. Oi, meninas. Então aqui, tem que saber, tu vai falar de um jeito que é mais eficaz ou você vai continuar sendo destrutivo, né? Então a comunicação certa aqui vai te alinhar nisso aí. Aí você vai saber qual a escuta que você vai ter, se você, em que momento daqui tem infidelidade. Existe infidelidade em alguma dessas áreas? E, a partir de hoje, qual que é o nosso acordo, né? Como que eu vou começar a ser mais transparente aqui? E a gente já se aproxima do nosso final. Tem mais 3 pilares, mas eu preciso acelerar. Aqui a gente vai falar de homem e mulher, tá? Pilar 3 e pilar 4. Pilar 3, homem. Identidade masculina. Quando a gente fala de identidade masculina, hoje o mundo tá né? Vocês sabem disso. Está uma confusão de quem faz o quê, como que eu vou me comunicar, não mantenho uma conversa saudável, eu só sei falar baboseira e eu não consigo fluir nos relacionamentos. Por quê? Porque você não tá com o seu pilar acertado aqui. Lembrando que homem e mulher, eles têm os mesmos valores dentro dos relacionamentos. O mesmo valor, só que nós temos papéis distintos ali dentro. Quando você confunde esses papéis, há uma desregulagem nisso. Você começa a ter atitudes que não deveriam ser suas. E aí você vai começar a justificar isso. É porque o outro não faz, né? Que se eu não fizer, ele não faz. Se eu não tomar a frente, a pessoa não faz. E você começa a justificar que o outro não tá fazendo o papel dele. Só que a gente tá falando de relacionamento. Se ele não tá fazendo o papel dele, um beijo. Um beijo. E lembrando que o homem ele tem que ter o coração segundo a Deus. Segundo o de Deus, né, no caso. Porque tá lá em Gênesis que fala que Deus criou o mundo à sua imagem e Deus criou o homem e a mulher e o criou. Tá bem assim escrito, tá? Sorry. Só tá falando ali que você tem que ser semelhante a Cristo, tem que ser semelhante a... Hoje o homem tá semelhante ao diabo. Que é enganar, matar e corromper. Então, estamos errados? Estamos vendo notícias diferentes? Porque as notícias que eu ando acompanhando hoje em dia é nesse naipe. É por aí. Hoje a mulher morre de medo de terminar um relacionamento, de começar um relacionamento. Porque ela não sabe. E é o que a gente tá vendo? Isso são homens que estão fora da presença. Aí como é que a gente vai descobrir isso, né? Primeiro, o homem, ele tem a liderança de ser servidor. Liderança servidora. Por quê? Ele consegue liderar pelo exemplo. Ele é um homem que ele prioriza o bem-estar da família. Ele prioriza estar em lugares corretos. Não faz sentido um homem estar no meio de loucuragem de solteiros. Porque você não é solteiro. Se você está se comportando como solteiro,
a sua vida está desalinhada. Você escolheu estar casado, você escolheu estar em comunhão com a pessoa. E você não respeita. Só que você acha que só você desrespeitando o outro, você não está sendo visto como desrespeitoso, você não está sendo visto como fraco, você está. Com certeza. As pessoas começam a se afastar de você. As boas, né? Porque as ruins se juntam. E não se iluda. Se tem muita gente junto de uma pessoa que não respeita o seu relacionamento, elas respeitam muito menos você e o relacionamento delas. E aí a gente tem aquela aplicação, né? Tudo tem embasamento, tá, pessoas? Que é o homem, ele toma Olha aí o inimigo. Os homens tomam as iniciativas espirituais. É o homem que busca ir na igreja, é o homem que fala de Deus, é o homem que a mulher tá ali para dar o suporte. Mas ele é a liderança servidora. Hoje em dia é a mulher que tá correndo atrás do cara com uma Bíblia, falando, olha, vamos orar, vamos fazer as coisas para Deus, vamos pro culto. Não é o homem falando, tá pronta? Vamos lá pro culto, o culto começa a tal horário. Olha, quarta e sábado tem culto, tem que ir pro culto. Não, é a mulher que tem que ficar mendigando. Então a gente tem que entender que ali em Efésios também fala isso. Que o homem, ele busca o melhor pro seu lar. E aí a gente vê ali o próximo, que é o amor sacrificial. O que significa isso, gente? Pelo amor de Deus. Que o homem, ele se doa pela esposa como Cristo amou a igreja. Ele doou-se. E isso é bíblico, tá escrito na Bíblia ali, tá? Porque ele protege, ele honra, ele cuida, ele perdoa, ele se dedica ao crescimento também da esposa. Hoje parece que a mulher tá virando um degrau. Que a pessoa tá junto com ela ali só pra ter uma empregada em casa. E acontece. Então a gente tem que vigiar. E aí a gente entra na questão do provedor e protetor, tá? Ali no provedor e protetor, quando a gente tá falando disso, prover não quer dizer sustentar, tá, povo? Não confunda. Provisão não é só comida, não é só roupa, saúde. É suporte emocional, apoio para fazer as coisas. A maioria das pessoas, o homem acha que é só, não, eu vou te sustentar, amor. Sabe? Eu me sustento sozinha, eu não preciso disso. Eu quero outros suportes, que é para você ter esse suporte. E aí a gente entra no sacerdote do lar. Hoje você vê dentro das igrejas muitos pastores maravilhosos, completamente corrompidos e errados na sua vida pessoal, né? É isso aí. Muito bem, Meg. Hoje as pessoas, elas estão com casamentos destruídos e o pastor pregando lindamente lá. E isso pode estar na tua casa. Pode estar acontecendo na tua casa. Porque você não se posiciona da forma correta, é isso que dá. Porque o primeiro ministério que nós temos é a nossa casa. Então a gente tem que ensinar, a gente tem que interceder, nós temos que ler a palavra, ser um guia espiritual ali dentro da casa. E aí como é que a gente faz isso, né? Estudando, orando, tendo seus momentos. E aí a gente já entra na parte da mulher, que a mulher sabe, que vocês sabem que a gente tem um estudo gigantesco aqui, com muitos materiais maravilhosos. O que acontece aqui quando a gente fala de mulher, né? Já sempre cita que a mulher, ela tem, da mesma forma que o homem, duas vertentes, né? A infantil, de menina, e a mulher adulta, sábia, que sabe que tem que fazer as coisas. A menina, ela sempre vai querer as virtudes da mulher sábia, mas ela não quer fazer aquilo. Ela quer seguir sendo aquilo que ela é. Mas ela é a tola. Ela é aquela que destrói o lar. É aquela que, como Deus nos deu autoridade para sermos boas administradoras, com tudo que nós temos, e nós não somos, nós somos tolas.
Então a gente tem que viver, né, em comunhão. Então, em vez de você pensar que você é a pessoa que é omissa, passiva, que você não vai ter boca pra nada, não tem decisão, como assim? Dentro da sua casa, você é o pilar. E dentro da sua casa, pode não ter ninguém, pode ser só você. Por enquanto. Pode ser só você. Se você não for um bom pilar, se todo mundo vai pra aí bagunça, se todo mundo vai pra aí e te explora, deixa um monte de coisa pra você fazer, tu acha que vai mudar isso quando você for casada? Não vai. Então ali, a mulher que edifica o lar é uma mulher que tem um ambiente de paz na sua casa. A gente já falou sobre isso, né? Quando a gente tá estudando, fazendo o estudo sobre a armadura de Deus e cada parte. Ontem a gente falou sobre... Ontem, né? Acho que a gente falou sobre a calçar as sandálias do Evangelho da Paz. Hoje o crente tá fazendo um inferno na vida dos outros. Tá infernizando a vida dos outros, gente. Não tá dando, não. E a gente tem que vigiar nesse sentido. E aqui eu trago isso daí, ó. A mulher é a que cria o ambiente de paz. Ordem. Amor. Acolhimento. Hoje, nós somos os trapos de imundície. Não posso ver uma mulher melhor que eu, mais bonita que eu vou lá meter o pé nela, julgar ela, falar mal. E a gente faz questão de fazer isso, com muita constância. Do nosso pilar de amizade estrutural ser falido. Hoje, as mulheres preferem trabalhar com 50 homens do que com 2 mulheres. E a gente sabe o tipo de homem que existe no mundo. Mas isso é muito complicado. Então ali, a edificadora do lar é aquela pessoa de paz. E a gente entra em auxiliadora idônea. O que significa? Sabe que é uma pessoa idônea? Bota aí, Val. Val é minha parceira. Uma pessoa idônea é uma pessoa que ela é correta, indiferente das situações que estejam acontecendo. Ela é correta. Ela sabe tomar as boas decisões, ela tem discernimento lá na frente, ela sabe que aquilo ali que está acontecendo é só um pequeno negócio, né? Só um pequeno, ela não vai se sujar por um pequeno momento. Até os homens preferem trabalhar como, claro. Idônea é uma pessoa correta, íntegra, justa, que não é corrupta. Então ali dentro, essa mulher é a mulher que vai dar um suporte, sempre. É o apoio. Uma conselheira, uma boa amiga. As pessoas te pedem conselhos? As pessoas vêm até você para te consultar de algo? Ou é sempre você que vai? Aqui nas minhas amizades eu tenho um equilíbrio. E aí a gente entra o força e dignidade. Mulheres guerreiras não existem, tá? Ninguém aqui é Xena. Nós somos revestidas de uma força interior, de uma confiança que vem de Deus, e nós sabemos o nosso próprio valor. E a gente não pode deixar o mínimo nos abater. As dificuldades, você sabe que você vai passar dificuldade. Você sabe que você vai passar por inveja, por ciúme, por puxação de... Você sabe. Pra que tu tá tentando ser uma vítima aqui? Cadê tua força? Você não é digna de passar por isso? Sabe? A sua fé inspira os outros a evoluir? Será que inspira? Entende? E aí a gente entra em bondade e sabedoria, né? Quem quer sabedoria tem que pedir a Deus, tá? Não vem do nada. E aí, quando você abre a boca, é normal, às vezes a gente dá uma leve escorregada, tá? Todo mundo, né, tem seus dias. Mas normalmente a nossa boca ela é cheia de sabedoria. O nosso julgamento é sempre o correto, né? E aí, como que a gente consegue disso? A gente consegue comunicar da forma clara. O Espírito Santo vem e ele fala através de você. A gente não tá ali para dar uma crítica destrutiva pros outros, fazendo fofoca o tempo inteiro. Então a gente tem que vigiar nisso aí, tá? Porque nós somos uma coluna.
na nossa casa. Amém? Essa parte aqui. E aí a gente entra no quinto e último legado. Legado não, quinto e último pilar. Que eu tô correndo, vocês estão vendo? Uma hora certa. Que é o legado. Gente, tudo que você faz precisa ecoar. Tudo que você faz precisa ser lembrado. Hoje em dia, somos completamente esquecíveis. Se você sair da vida de alguém, a pessoa, se você fez a vida dela um inferno, ela vai lembrar de você. Se você transformou a vida dela, ela vai lembrar de você. Mas, no fundo, você tem um tempo de lembrança na mente da pessoa. É isso que você quer? Ou você quer deixar os valores que você segue, os princípios que você segue, para os outros seguirem? Então, a gente tem que cuidar. Deixa eu ver aqui. Eu me policio, eu falo, cala a boca, Fernanda. Eu também faço isso. Você é fofoqueira, hein? Para quieta. Faço assim. Então, aqui o legado, a gente tem aqui, que é uma frase, a frase que eu acho muito interessante na Bíblia, que é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar isso? Eu uso todos os dias para minha casa servir ao Senhor. Porque além de mim, existe outra pessoa aqui para servir também. E a minha casa, ainda a minha casa como família, que eu tenho mais pessoas, eu também desejo que elas sirvam ao Senhor. Então, isso tudo serve para que eu possa me posicionar melhor como crente e para que eu pareça mais do que só palavras. Não adianta eu estar aqui a 1h10 falando sobre coisas tão boas se eu não exerço isso na minha vida. Então, eu cumpro o máximo que eu posso sendo fiel a Deus nas minhas coisas. E aí, a gente vigia mais isso. Eu já tô até indo embora, Natan. Tô até indo embora. Amanhã eu coloco na comunidade e vocês assistem lá. Então, aqui dentro, a gente tem que vigiar mais, né? Vigiar mais essa parte. E entender que a nossa vida é vivida em comunhão. Seja com Deus, seja com nosso marido, né? E aí, olha isso aqui. Isso é natural do ser humano. Acabam esquecendo, observa, quando sai de um emprego de uma rede social. É, muito bem. Isso aí, a gente vira um fantasma. Então, pra gente finalizar, a gente vai construir esse legado. Como? Como que eu construo um legado? O legado, ele é construído, né? Como é que você vai montar isso aqui, né? Ele vai ser construído entre a sua família, o seu lar, tá? Lembra que Deus é jardineiro. Ele se encontrava com Adão no jardim para ter intimidade e conversar com ele. Então, você percebe que a primeira parte é adoração no lar. A minha casa precisa ser um ambiente que honre a Deus. A minha casa precisa ser um ambiente de paz. Eu não gosto de passar um ano novo e Natal com toda a minha família porque eu sei que vai dar briga. Porque eu sei que vai dar discussão. Eu não me sinto confortável nesse ambiente. Então, o meu lar é um ambiente de honra. Depois eu vou para o ensino e discipulado, né? Quando eu saio do meu lar, que é um lugar onde eu leio a Bíblia, onde eu tenho comunhão com Deus, onde eu sou grata, eu entro para o modo discipulado e de ensino. Por quê? Para você deixar um legado, você precisa transmitir valores e princípios bíblicos que você segue com a sua família. Não é só você arrotar aqueles sentimentos, aquelas palavras, mas é viver aquilo. E a gente só dá o bom testemunho vivendo. Então, ali no ensino, você vai falar sobre sua fé, sobre correção, que já aconteceu com a sua vida. Vai falar sobre exemplos cristãos, né, que a gente tem biblicamente falando. Vai discipular quem tem filhos, sabe? E aí você entra na hospitalidade. O que é hospitalidade? Deixa eu ver aqui. Eu não comemoro por ser comercial. Estar comunhando... Não veio a primeira parte ali, mas depois manda pra mim. A sua vida e o seu evangelho, muito bem. E aí a gente entra em hospitalidade. Hospitalidade, gente, não é você fazer sua casa virar um albergue. Não é você ficar socando um monte de gente pra dentro da sua casa. Tá? Não é isso.
Isso quer dizer que você usa o seu lar para abençoar outras pessoas. A sua casa abençoa outras vidas. Todas as pessoas que passam pela sua casa precisam ser abençoadas. As pessoas que saem da sua casa, elas voltam, elas são felizes, né? Então, assim, quando a gente recebe amigos, familiares, pessoas que precisam de ajuda momentânea, elas têm que se sentir muito bem ali. Essa paz e esse acolhimento precisam ser parte do meu legado. Jesus não fez isso? Jesus não acolheu as pessoas? Ele pegou e ficou sustentando aquelas pessoas? Não, ele deu um suporte momentâneo. E a gente entra, por último, no serviço e missão. Maior é o que serve. Hoje nós queremos ser servidos. Hoje a nossa vida é voltada para aparecer nos lugares. Hoje eu quero ser a bonita da igreja. Hoje eu quero brilhar. E não é assim. Então, para você ter o seu legado ativo, maior é o que serve. Sempre. Então, a gente sempre vai buscar servir com os nossos dons, os nossos talentos para a vida das pessoas. Talvez seja como eu faço profissionalmente. Eu coloco todos os meus clientes em oração e eu sempre peço sabedoria redobrada para que Deus ele faça o agir dele através do meu conhecimento, da minha área profissional, para que eu tenha sucesso ali. Para que Deus seja honrado através das minhas vitórias aqui na Terra. Porque de nada vale eu ser excelente no que eu faço e não ser honrada por Deus. De Deus não olhar para mim e falar assim, minha filha realmente faz as coisas corretas. Então tudo ele é pilar de honestidade, de verdade. Lá quando a gente falou sobre o cinto, né? Do primeiro item da armadura de Deus é a honestidade. E nós não somos honestos mais. Nós queremos ser servidos o tempo todo. Então, para finalizar, meu povo, a gente tem as perguntinhas, tá? Qual que são as perguntas que todo casal enfrenta, né? Como que eu lido com essa diferença de personalidade? Sabe? Colossenses 3. O amor, ele cobre essa multidão de pecado que nós temos. E aí a gente compreende as diferenças entre os casais. Nós celebramos a individualidade de cada um, coisa que a maioria das pessoas não entende. Ela acha que tem que assumir a personalidade do outro. Obrigada, Natan. Tá vendo aí, irmã? Sábado e domingo muda os horários, mas durante a semana é no horário do almoço. E aí, em Colossenses fala sobre isso, né? De você ser um ser individual, mas buscar em unidade, você e seu esposo, seu namorado, a Deus. E aí, assim, isso aqui é o clássico, né? E se um de nós esfriar na fé? Irmão, vai acontecer. O que a gente faz é interceder e encorajar. Aí você vai orar um pelo outro. Sempre em oração. Sempre encorajar a buscar Deus. Sempre tu puxar o outro pro bom caminho. Porque a fé é contagiante. A fé certa, a fé madura, a fé que ela ultrapassa as coisas, ela é contagiante. Tô esperando também, Natan. Calma. Ela é contagiante, tá? Fé é contagiante. Se a sua não tá sendo, o estudo foi pra você. Então, aqui dentro a gente tem isso daí. Aí, sabe o que acontece? Tem outra coisa, assim, que é o pior de todos, né? Como que a gente perdoa uma mágoa que é profunda? Como que a gente perdoa isso, né? Efésios fala disso pra nós também. Entendermos que o perdão e a reconciliação é necessária. E ela é uma decisão, não um sentimento, lembra? Quando a gente fala de fé também, fé não é sentimento, é decisão. Aqui o perdão também é uma decisão. E aí a gente tem que fazer o quê? Você que viveu uma situação de desrespeito, que você não sustenta
mais ficar naquela relação, você perdoa e deixa aí. Você, um beijo. Eu não quero mais conviver com esse tipo de atitude. Mas se você sente que você tem que se reconciliar, também é bíblico. Porque você precisa perdoar aquela pessoa. Se você for ficar com aquela pessoa e você ficar remoendo o tempo todo aquele sentimento, não existe o perdão. E se para existir perdão na sua vida, você precisa deixar aquela pessoa ir embora, você precisa. Porque isso é pela sua alma, não pela dele. E é a parte mais difícil que a gente tem aqui, né? Saber quando que a gente tem que deixar a pessoa ir embora ou quando a gente vai ficar insistindo. É exatamente nesse ponto. Se você liberou o perdão e você fica remoendo, você já sabe. A gente sempre sabe. Amém? Então aqui, ó, fiz a minha boa parte. Depois eu vou deixar essa imagem aqui. Amanhã eu já vou subir o devocional lá na comunidade pra gente, tá? Eu vou deixar também os materiais de estudo que eu tenho aqui mais completo, além dessa folha, para vocês também pegarem os versículos, as coisas. Então, quem tiver interesse, a nossa comunidade tá aqui no link da bio. É o primeiro link, quando você clica, vai ser direcionado. Ele tá ali dentro, tá? Nossa Netflix com Deus, ela é R$29,90, tem milhões de devocionais lá dentro. Os meus devocionais, eles são assim, ó. Pra quem é novo, né? Assim. Tá? Então tem muitos assuntos lindos, maravilhosos. Vão pra lá. Já aproveita, já faz o estudo de mulheres que tá lá dentro da comunidade de janeiro. Já aproveita e pega todos os materiais que tem lá, de devocional, de apostila, né? Aí, ó, magas são pesos. Às vezes nós nem estamos nós nem estamos pecando grande, mas vivemos nos pesos que atrasam. Então liberem o perdão, verifiquem se vale a pena ou não manter essas pessoas na sua vida. E também se perdoe, né? Porque a gente também erra. Tá bom, pessoas? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Até a próxima.